Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, beneficente, misericordioso. Continuamos com a nossa série sobre a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala e as súplicas. Falando de recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, a maior recordação de Allah, ou a maior súplica que nós também podemos fazer, nós podemos extrair no Alcorão. Uma das maiores benéficas para o ser humano é fazer a recordação lendo o Corão de Allah subhanahu wa ta'ala, o livro de Allah. Vamos especificar alguns versículos importantes na recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, como o versículo do trono, Ayatul Kursi. Este é um versículo importantíssimo. Este é um versículo que Nabi sallallahu alaihi wasallam aconselhou para nós decorarmos, para nós recitarmos em diferentes circunstâncias e em diferentes lugares. O Ayatul Kursi, o versículo do trono, ele é recomendado e permitido que a gente leia esse versículo todos os dias no período da manhã, cedo, e no período da tarde, ao terminar o dia. Esse versículo, Nabi sallallahu alaihi wasallam também nos aconselhou para ler esse versículo antes de nós dormirmos à noite. Consoante o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde que ele diz: todo aquele ser humano que lê a Surat al-Fatiha, a Ayat al-Kursi, o versículo do trono, antes dele dormir, Allah subhanahu wa ta'ala protege a ele toda a noite até amanhecer e nada conseguirá lhe prejudicar. O Satanás não chegará perto dele. Só por causa da leitura do versículo do trono. E Nabi sallallahu alaihi wasallam aconselhou-nos também para que a gente leia esse versículo do trono depois de cada salah. Onde que Nabi sallallahu alaihi wasallam ele diz: aquele que ler o versículo do trono depois de cada salah, todos os dias, depois de cada salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: nada separará este homem ou esta pessoa do paraíso. Isto é, ele está dando a garantia que quando você lê o versículo do trono todos os dias, depois de cada oração, você terá o seu paraíso. Mas desde o momento, a única coisa que te separa entre você e o paraíso é a morte. O que quer dizer? Que quando você continuando vivo, você não estará lá. Mas quando você morrer, você diretamente entrará no paraíso. Então, é uma das grandes recompensas que Nabi sallallahu alaihi wasallam ele nos aconselhou a recitar este versículo do trono. Onde é que nós encontramos esse versículo do trono? Ele está no Corão, no Surat al-Baqarah, versículo 255. No segundo capítulo do Alcorão, que é Surat al-Baqarah, capítulo da vaca, e nós encontramos esse versículo que tem o seu número 255. É um versículo muito importante. Vamos explicar esse versículo, o que ele nos diz e qual é essa importância que Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, nos aconselhou para que nós lêssemos esse versículo durante o dia, no período da manhã, no período da tarde, à noite e depois de cada oração. Primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Allahu la ilaha illahu, que não existe outro que merece adoração a não ser
Allah subhanahu wa ta'ala. Aí, você quando pronuncia essas palavras no princípio desse versículo, você está se retirando de tudo o que as pessoas adoram e está deixando somente o único Criador, o único sustentador, o único protetor, que é Allah subhanahu wa ta'ala, que merece ser adorado. Al-Hayyu Al-Qayyum, o eterno. Allah subhanahu wa ta'ala diz, ele é o eterno. Ele estará para sempre. Ele não morre. Ele é o único que não tem o princípio e não tem o fim. Você está declarando neste versículo do trono essas palavras. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Não tem nada que lhe supera. Não tem sono, não tem um cansaço que possa superar Allah subhanahu wa ta'ala. E essas qualidades somente se encontram em nosso Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém tem essa qualidade, porque Allah não dorme, Allah não cansa, Allah não descansa, Allah está sempre atento, escutando, ajudando, auxiliando as suas criaturas, que somos também nós, os seres humanos. E depois, nesse versículo, Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. A ele pertence os 7 céus e as 7 terras. Tudo que existe aqui engloba ou inclui tudo o que está na terra. A terra pertence a quem? Allah subhanahu wa ta'ala. E tudo que existe nessa face da terra também pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. E além disso, os céus e tudo que existe no céu também pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Ninguém dentre os seres humanos fará a intercessão excepto com a sua permissão. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. E Allah subhanahu wa ta'ala sabe tudo do passado, tudo do presente e tudo do futuro. É isso que nós estamos a declarar nesse versículo do trono. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Nenhum ser, nenhuma criatura, nada tem o conhecimento daquilo que Allah sabe, excepto com a sua permissão. Tudo o que Deus sabe, tudo o seu conhecimento, a sua diplomacia, a sua majestade, nós não sabemos disso. É muito mais daquilo que nós temos conhecimento. E para nós termos esse conhecimento, só podemos ter com a permissão de Deus. Sem a sua permissão, nós não teremos esse conhecimento. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. O seu trono é tão vasto quanto o céu e até a terra. Isso é, ele tem esse poder em qualquer lugar, em qualquer tempo, ele está presente. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. E a proteção dessa toda a criação de Allah, do seu trono, da criação de Allah, não faz ele cansar, não o abate, não o ultrapassa, porque ele tem esse poder de proteger tudo o que ele criou. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. E Allah é o Altíssimo, é o Sublime. Allah subhanahu wa ta'ala é o nosso Criador, é o nosso sustentador. Quando nós lemos nesse versículo, nós estamos a dar esse significado. Estamos a enaltecer desse jeito Allah subhanahu wa ta'ala. O maior que Allah subhanahu wa ta'ala é a sua proteção, o seu conhecimento, seu sustento. Tudo isso engloba para quem? Allah subhanahu wa ta'ala. Nós dependemos de Allah.
nós precisamos de Allah. Daí que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos ensinou esse versículo do trono para que nós possamos repetir todos os dias, no período da manhã, no período da tarde, antes de nós dormirmos, é aconselhado nós recitarmos esse o trono de Allah. Deveria ser da inteira interesse de todos os muçulmanos memorizarem esse versículo, implementar os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, deixarmos daquilo que nós temos o hábito de fazer, que é dormir, escutar as coisas que só nos faz gastar o tempo, pronunciar as coisas que não nos beneficia. E nós temos os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e um dele é recitar esse versículo, cujo quando nós recitamos, quando nós estamos a dormir, Allah subhanahu wa ta'ala proteja a nós durante a noite e nada fará-nos mal. Também o Satanás, ele não chegará perto de nós. Esse é um benefício muito grande, é um benefício que nós, ser humano, precisamos para que estejamos perto de Allah subhanahu wa ta'ala. O Ayat al-Kursi, para resumir e finalizar, ele se encontra na Surata Al-Baqarah, o segundo capítulo do Alcorão, o capítulo da vaca, e no versículo 255. É um versículo simples, fácil de nós decorarmos, mas com muita importância, com muito enaltecimento ao nosso Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin.